Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia segundo aquele que nos concede a paz, que excede todo o entendimento. E o entendimento são aqueles que buscam como ouvinte e praticante, desviando do mal. O entendimento é desviar do mal, aborrecer o mal. A palavra diz: abstenha da aparência do mal. Jamais se deis vencido pelo mal, mas antes sujeitai ao Espírito do Senhor e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não há tentação que sobrevenha da carne. A palavra diz: aquele que semeia para a carne, semeia para a ruína e destruição. Mas aquele que semeia pelo Espírito está sempre a colher dos frutos do Espírito: a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a piedade sempre como fonte de alegria, a misericórdia, exortando no dia chamado hoje, examinando a si mesmo individualmente, a fim de não ser achado em falta, porque jamais aquele que está semeando no Espírito retrocede a semear na carne. Jamais utilizais a graça para querer retroceder ao jugo do opressor, mas antes daqueles que seguem firmes e constantes no Senhor, aquele que nos sustém e nos ajuda, aquele que nos mantém firmes e constantes, sempre na sua benevolência. Para aqueles que nele depositam a confiança, tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Assim como jamais agarrais um conceito e soltai a outro, assim como ele é benignidade para aqueles que nele depositam confiança, a palavra diz que ele é ira e indignação com aqueles sem fé. Fé e obras de justiça através de Cristo caminham lado a lado, porque ninguém pode dizer que um tem a fé e o outro as obras. Me mostra suas obras, sem fé que lhe mostrarei a, as obras através da fé, porque ambas caminham lado a lado, e requer que não retroceda. A palavra diz: se retrocederes, a minha alma não tem prazer nestes. Por isso devemos ser constantes e perseverantes naquele que nos sustém e nos ajuda. E em mais um dia, Jesus, nós somos gratos porque o Senhor tem demonstrado a sua fidelidade que dura para sempre. De geração em geração não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana, mas todo aquele que se dispõe a aprender do Senhor, ele revela. A palavra diz que a glória do Senhor é ocultar certas coisas dos homens, tendo ouvido não ouvem, tendo boca nada podem anunciar, a não ser se demonstra sua tolice, uma vez que o coração, sondando toda espécie de ossos e imundícia, e a boca fala que o coração está cheio. A palavra diz: como podeis falar coisas boas se o vosso interior é um sepulcro caiado? Aonde ele sempre, a palavra diz, ao puro ele reage na pureza, mas ao perverso ele reage à altura. Por isso, do Senhor não se permite escarnecer tudo aquilo que, segundo a sua própria conduta, aquele que está por si, nunca que está apto a desviar do mal, mas aquele que se humilha diante dele está sempre nas atitudes das quais agrada ao Senhor, e assim também em palavras sempre observante, ainda que se tropece de alguma forma, pela fé que temos nele, não permitimos desfalecer na fé, uma vez que se imita aquilo que ele faz. Ele nos justifica pela fé, sois salvos e cumpridores, mas a palavra diz que aqueles que estão segundo o poder da ira e do pecado,
O salário do pecado é a morte, segundo a lei, ainda que se tropece em algum ponto, estais, perdão, acometido de desobedecer a todos os mandamentos. E assim perseverais, sejais sempre ouvintes e praticantes. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.